esforço na graça? Sim. Muito bem. Existe esforço na graça. Você sabe, quando nós falamos de graça, parece um paradoxo quando você diz que existe um esforço na graça. Mas existe um esforço na graça. O esforço da graça é diferente do esforço humano. O esforço humano você precisa fazer para ter. Na graça, nós fazemos porque nós já temos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas existe um esforço que eu posso te falar que é o mais difícil de uma caminhada na fé. É o esforço do descanso. A palavra do Senhor nos fala: esforcemo-nos para entrarmos no descanso. Parafraseando esforcemo-nos para descansarmos. E esse descanso tem a ver com o quê? Com a fé. A fé. Porque nós nos consideramos muitas vezes pessoas de fé, e somos de fato. Somos de fé. Porque o fato de nós termos aceito o sacrifício de Cristo na cruz, recebido o Espírito Santo, isso nos mostra que nós somos homens e mulheres de fé. Mas existe um outro nível. É o nível do descanso em Deus no dia a dia, na vida. Muitas pessoas acham que a maior manifestação de fé é o momento dos milagres, como nós tivemos aqui hoje. Cura, milagres, sinais, prodígios. Isso faz parte daqueles que creem. Por quê? Porque é bíblico. Que o que? Esses sinais seguirão aos que creem. Então, se você crê verdadeiramente em Cristo, os sinais eles precisam te acompanhar. Agora, é óbvio que existe a etapa da vida. Existe aquela etapa da vida que é o quê? Que você nasceu de novo, que é o novo nascimento. Depois você vai crescendo, avançando. Mas chega um ponto da sua vida que os sinais eles precisam se manifestar através de você. Porque se os sinais não se manifestam, há alguma crença errada na sua maneira de conviver com Cristo. Os sinais que te acompanham devem ser o quê? Conversão de pessoas, curas, milagres, palavras proféticas, visões e tantas outras coisas. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou simplesmente para nos salvar, mas o Senhor nos chamou para nós reinarmos com Ele. Tanto que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, fala sobre o quê? Fala sobre o reino, o Evangelho do reino, onde Jesus Cristo ele vem como rei, aquele que virá para governar com cetro de ferro, mas ele apresenta o Evangelho do reino para aqueles que querem reinar com Cristo Jesus. E nós constantemente, todos os domingos, falamos a respeito disso, a respeito de como ser um vencedor em Cristo Jesus. Eu quero te falar, o Senhor não te chamou simplesmente para você ser um ator coadjuvante de um filme que tem a eternidade como plano de fundo. O Senhor te chamou para você ser um ator principal, aquele que participa das coisas do alto. O Senhor te chamou para você ser um participante. E eu quero agora confrontar um pouco você. Deus não te chamou para você ficar sentado nesse banco, simplesmente vindo nos cultos, recebendo a palavra, na célula, recebendo a palavra. Deus te chamou para ser um ministro ou ministra do Senhor. Deus te chamou para ser um ganhador de almas. Nós não somos uma igreja que a pessoa senta e fica parada, não. Alguém vai pegar no seu pé. Você pode ter certeza que uma hora ou outra alguém vai te cutucar, falar: ei, você acha que aqui é só comer, beber, ir para casa? Não. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não faça da graça algo que vão na vida. Quando você faz a graça vã na sua vida? É quando você tem revelação do quanto você é amado, favorecido, agraciado,
do quanto você foi perdoado, e você faz o que com isso? Guarda só para si. Guarda só para si. Não. Nós temos alimento sólido para nós compartilharmos com outras pessoas. Existem pessoas na sua família, na sua roda de amigos que precisam de salvação, e você vai ser esse canal para eles. Vocês quantos concordam com o que eu estou falando? Amém? Precisamos pregar o evangelho da graça, mas também precisamos o quê? Vivemos o evangelho da graça. Não adianta simplesmente você saber quais são as promessas, se você não saber o caminho que te leva às promessas. E só há um caminho para que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida. É o caminho do descanso. O que é o caminho do descanso? Saber que o Senhor é que faz por nós. Você simplesmente o que? Descansa em Deus. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9. Abra lá, por favor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras, por quantos anos? 40 anos. Olha, eu vou te falar algo. Do caminho da saída do Egito até a terra de Canaã, uma caminhada muito demorada, demoraria 3 meses. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque eram milhões de pessoas que estavam andando. Não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Do Egito até Canaã, há um estudo que diz que eles demorariam em torno de 3 meses no máximo. Mas quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Determinado dia, logo que eles saíram, Moisés chama então um representante de cada tribo e fala o quê? Olha, eu vou mostrar para vocês como que é a terra aonde eu vou levar vocês. E aí cada tribo colocou o quê? Um representante. Foram 12 espias, que eram 12 tribos. Eles desceram, olharam a terra, voltaram agora com um relatório, um prognóstico, falando agora para Moisés. E Moisés falou: e aí, como que é a terra? Olha a fala deles: de fato, a terra é muito boa. É terra que mana leite e mel. É terra de fartura. É terra de abundância. Mas, esse é o problema. Mas lá tem gigantes. E os gigantes, os Néfilins, eles são muito fortes. E olha o que ele fala: aos olhos desses gigantes, nós somos como gafanhotos, insetos, formigas. Olha a presunção dele. Ele se viu de uma maneira tão errada, que ele se viu como se o gigante estivesse vendo ele e falando. Ele teve uma presunção totalmente negativa a respeito de quem eles eram. Mas 2 homens, Josué e Calebe, ficaram indignados. Falaram: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor já nos deu por herança. Mas eram 2. Tem gente que acha, porque não está em ordem cronológica a leitura bíblica, que essa passagem está no final dos 40 anos. Não, está no início dos 40 anos. Está lá nos 3 meses. E porque eles confessaram a derrota, ficaram 40 anos no deserto. Você sabe quais foram as 2 únicas famílias e descendentes que entraram na terra prometida? De Josué e Calebe. Por quê? Porque fizeram uma confissão errada a respeito das promessas de Deus. Porque não descansaram. Por que Josué e Calebe
Eles tinham tanta convicção, porque eles sabiam que não eram eles que iam batalhar, mas era o Senhor que batalharia por eles. E o que eles fizeram? Eles descansaram. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor vai continuar nos abençoando, e nós vamos entrar e as coisas vão acontecer. Não falou que ia ser fácil. Algum momento Deus fala, ó, entra que vai ser fácil. Não. Eu vou te falar algo. Além da salvação, nada pode ser fácil, porque aquilo que é fácil não tem valor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Às vezes o Senhor nos testa. Hoje eu falava isso para os jovens. Os testes são de Deus. O Senhor permite testes em nossa vida para nos edificar, nos moldar, nos transformar. Quantas coisas que você é capaz hoje que você não sabia que você era capaz? É ou não é verdade? Quantas coisas que no passado, antes de você ser testado, você jamais acharia que conseguiria fazer, mas depois que você passou pelo teste, o que você fala? Rapaz, eu dou conta. Que Davi, antes de matar Golias, ele foi testado? Ele foi testado só com 2 pequenos insetinhos, um urso e um leão. Você já chegou perto de um leão? Não, esses leão maltratado de zoológico aí não. Eu fui para a África, o leão rugiu uns 50 metros, quase que eu fiz pipi na calça. Não, estou falando sério. É um negócio surreal, treme tudo dentro de você. É um rugido tão forte, tão forte. E aí estava uma turma de leões assim, e leoas, e ele rugiu lá. Aí o guia falou, vamos descer até lá? Eu falei, você bateu a cabeça onde? Eu já estou cagando de medo. O negócio está 100 metros, eu vou descer até lá. Eu falei, não, você vai embora, eu quero ir para casa. Você imagina a notícia, pastor é comido por leão, tá? Eu não gosto desse trem. Agora se eu tivesse com pelo menos um rifle na minha mão, aí eu ia na categoria, né, Rafa? Agora um urso. Você já viu aquele filme do Leonardo DiCaprio? Como que é o nome daquele filme? Regresso. Eu gosto demais desse filme, que ele mostra o que é um homem de verdade. Regresso. O urso é um negócio sem base de força. A garra do urso é desse tamanho assim, entendeu? Ele passa, ele rasga você. Mas Davi matou o quê? Um urso e um leão. Depois ele enfrentou quem? Golias. Você acha que quando Golias apareceu, o que ele lembrou? O que ele fala para o rei Saul? Meu senhor, seu servo já matou um urso e um leão. O que é esse incircunciso aí? Você sabe o que ele está falando? Você sabe o que significa incircunciso? O que esse homem que não está debaixo da aliança vem mexer com quem está na aliança? É isso que nós precisamos falar. Diante das dificuldades, você é uma pessoa de aliança. Fala assim, eu estou debaixo da aliança do Senhor. Você é filho amado, querido. A unção de Deus está sobre sua vida. Mas qual que é o problema? O problema é que a palavra de Deus nos diz o seguinte: como um leão que ruge, ele fica ao nosso derredor, pronto para tentar no quê? Nos tragar, nos devorar. Mas ele pode? Não pode. Ele não pode nos devorar. Ele fica, a Bíblia, quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus. E ele fica como o leão. Ele tem aparência de coisa boa. Ele tem aparência, mas não é. Ele fica o quê? Tentando nos amedrontar. Ele ruge. Mas os filhos falam, sou guardado pelo Senhor. Nada vai me tirar do propósito de Deus. Mas o rugido, ele causa o que nas pessoas? Medo, ansiedade, pânico. Você já teve pânico? Já teve medo? Crise de ansiedade? Tudo isso é produzido por quem? Pelo inimigo. O inimigo vai trabalhando de uma maneira, tentando o quê? Nos acuar, tentando nos deixar o quê? Sem reação. E a partir do momento que você não tem reação, ele está do jeito que ele queria que você ficasse. Agora, como que nós agimos diante
de tudo isso que acontece contra a nossa vida? Descansando, sabendo que o guarda de Israel não dorme e nem dormita. Vocês entendem o que eu estou falando? O Senhor nos protege, nos abençoa, o Senhor nos guarda. Não importa se o diabo se levanta, se as circunstâncias vêm contra nós, nós precisamos aprender a entrar aonde? No descanso. Esse é o esforço da graça. Esforcemo-nos para entrarmos no descanso. Descanse, filho, há provisão sobrenatural para você. Descanse, você não vai morrer na véspera. Descanse, o Senhor te guarda. Descanse, o Senhor é sua provisão. Não importa, pode chegar, está na iminência de acontecer algo, mas o Senhor é contigo. Ele está te protegendo, está te guardando. Não importa, Paulo e Silas estavam no meio da prisão, mas de repente, à meia-noite, no momento de maior dor, desespero, eles começaram a adorar a Deus. E o que acontece? De repente os grilhões são quebrados, as fortalezas são soltas, algo muda na sua vida. Por quê? Porque você descansou. Não, vamos ser sinceros, é difícil descansar às vezes. Hoje de manhã um irmão estava testemunhando que o pai dele fez um exame e não abriu o exame até agora porque está com medo do resultado. Mas isso aconteceu com ele. Você jamais passou isso. Eu fiquei, é terrível isso, não é? Você sabe que está doente, não abre o exame com medo do resultado do exame. É um desespero total. Mas nós precisamos entrar aonde? No descanso do Senhor, no descanso de Deus. O Senhor precisa ser nosso descanso. E a maior expressão de fé é o quê? É aprender a descansar em Deus no meio das circunstâncias. Porque elas vão vir. Dias difíceis, circunstâncias difíceis, elas virão. Mas o que nós precisamos fazer nesse tempo? Descansar em Deus. Por isso é tão bom você saber todos os nomes de Deus. Jeová Rafá, Deus da cura. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Nissi, o Deus da justiça. Olha que grande bênção. Esses são os nomes redentivos de Deus, e tem muito mais. Jeová Tsiqueno, Jeová Kadosh, Jeová, tantos outros nomes, porque são os nomes redentivos de Deus, são as promessas que Ele fez para o seu povo. E qual foi a promessa? Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Simplesmente creia. As dificuldades vão vir? Vão ter que matar gigantes. Davi tinha sido ungido já tinha sido ungido, mas ele teve que fazer o que ainda? Matar gigante. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você sabe, graça não é ausência de tribulação. Graça é o que? É paz no meio da tribulação. É o paz, é a certeza, é a convicção que o Senhor é contigo. Então, nós precisamos o que? Aprender a descansar em Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá o quê? É fruto, que está escrito ali? Não, fala assim, muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que nós precisamos fazer? Aprendermos a descansar em Deus. Está com dificuldade? Descansa em Deus. Está com problema? Descansa em Deus. Tem uma decisão para tomar? Descansa em Deus. Mas um problema é que nós somos muito imediatistas. Queremos as coisas onde? Para onde? Rápido. Vivemos uma geração ansiosa, muito ansiosa. Por que a ansiedade prejudica tanto? Vou te falar o porquê. Que ansiedade é alma. É alma. Vivemos uma geração cheio de alma. Alma é autopreservação. Alma é o que? É sentimento. Andar por sentimento é andar contra a fé. Alma, o que você acha que gera ansiedade, medo, pânico? É o que? É a alma. Alma muito forte. Alma muito forte. Não deixa o Espírito de Deus o que? Agir.
Não deixe o Espírito Santo de Deus entrar no controle. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus tome o controle da sua vida, você vence a ansiedade, você vence o medo. Você sabe por quê? Porque você tem convicção plena: o Espírito do Senhor está em mim, Ele me ungiu, a vida de Deus se manifestando através da minha vida. Ele me deu toda a sabedoria, Ele me deu todo o conhecimento, e eu consigo descansar onde? No Senhor, sabendo que o Senhor é que opera através de mim. Ano que vem é o ano das portas abertas, sabe? Ano de abundância, ano de festa, e nós vamos crescer muito. Vamos crescer, vamos avançar. Já estou orando para um prédio de 3.000 pessoas sentadas. 3.000 no mínimo. Você sabe que nós vamos crescer, sabe por quê? Porque nós vamos descansar como nunca. E quando você descansa como nunca, o Senhor acrescenta na sua vida. O poder de Deus se manifesta. Agora, o fato de você descansar não quer dizer que você não vai agir. Que tem gente que acha que descanso é o quê? Não fazer nada. Ao contrário. Quando você descansa em Deus, você já age sabendo que Ele já te deu a vitória. Tempo de descanso é tempo de muito trabalho. Mas você trabalha e não se cansa. Às vezes eu vejo líderes que falam assim: estou cansado. Ai, estou cansado. Eu falo: filho, é porque você está fazendo na força do braço. Cansaço físico é uma coisa, cansaço na alma é outro. Vocês entendem? Eu vejo casais que estão cansados. Eu vou aconselhar casais, eles estão cansados, mas eles estão cansados aonde? Na alma. Eles estão cansados na alma, por quê? Porque quando eu converso com eles, eu não vejo a presença do Espírito, eu só vejo alma. É um querendo ter o quê? Mais razão que o outro, é um tratando mal o outro, é um, sabe, é uma disputa dentro, aonde eram para eles estarem trabalhando juntos, que é o Espírito de Deus, eles parecem que são adversários. É um negócio esquisito. Eu quero te falar algo, eu sinto no meu espírito de te falar: o seu cônjuge não é seu inimigo. Ele não é o seu adversário. Por que você tem que ganhar dele? Por que toda briga você precisa provar que você tem razão, que você está certo? Para que isso? Isso é alma, filho. Isso é alma pura. Quando o Espírito Santo dentro de você, não importa se você está no prejuízo, você faz porque você quer o melhor. Você toma cruz, você se humilha. Sabe por quê? Porque você trata bem, você preserva, você trata com amor, você trata com graça. Não estou falando que você não vai ter o dia mau. O dia mau vai ter, o dia que você acordou atravessado, o dia que você não está bem. Todos nós temos um dia, mas viver desse jeito não é de Deus. Entra no descanso, filho. Deixa Deus agir na vida do seu cônjuge, na vida do seu esposo, da sua esposa. Ore, busque o Senhor, se aconselhe, peça conselho para pessoas mais maduras, abra o seu coração para o seu pastor, sabe? Mas entra no descanso sabendo que quem está fazendo é quem? É o Senhor. Descanse. Entrar no descanso fala o quê? De ter também uma vida proativa. Descansar é o quê? Não é inércia. Entrar no descanso é você agir, sabendo que Deus já te deu a vitória. Davi ficou lá esperando o Golias vir. O que ele fez? Ele foi para cima. O gigantão estava lá 40 dias, irmãos. Você tem noção que é 40 dias chamando os judeus de franguinho? É sério. Ele falava assim: não tem um homem para vir me enfrentar. 40 dias. Aí chega o pequenininho Davi, fala assim: vocês estão escutando o que ele está falando? Aí os irmãos dele, sabe o que falam para ele? Os irmãos dele eram guerreiros. Cala a boca. Você veio trazer queijo e pão, volta para casa. Ele ignora os irmãos. Ele ignora e vai lá no rei. Rei, não tem nenhum homem, não? O rei estava falando para o rei. Aí o rei falou assim: pois é. Ele: então eu vou. Acho que o rei olhou para o tamanho dele, né, e falou assim: vai não. Não vai não.
Ele falou assim: não dá para você ir não. Ele tentou, a Bíblia fala que ele tentou colocar a armadura de Saul e saiu arrastando. Você tem noção do tamanho? Por quê? Porque Saul era um homem. A Bíblia fala que era o mais belo e o mais alto de todos os homens daquele tempo. Que inveja. Mas você sabe, escuta o que eu vou te falar. Tem um detalhe: foi um rei escolhido pelo povo. Davi foi um rei escolhido por ele. Existe uma grande diferença entre um homem escolhido por Deus e um homem escolhido pelo povo. Veja o nosso presidente. Então, presta atenção no que eu vou falar, só para descontrair, irmãos. Eu vou contar uma piada aqui, mas vai que tem petista aqui, deixa pra lá. Não vou entrar nesse mérito, não. É que eu vi uma charge hoje, eu achei muito engraçado. Mas vamos respeitar nossas autoridades. Converte, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu me perdi. Onde que eu estou? Vocês são petistas? Não, né? Brincadeira. Não tem problema se é também, não. Onde que eu estava? Saul. Aí Saul era alguém escolhido por quem? Pelo homem. Porque eles viram o quê? Forte, cara de postura. Esse aí vai ser o cara. Mas Davi era franzino. E aí quando ele vai enfrentar o gigante, ele tinha o favor de Deus. Já fugi da palavra, mas está fluindo. O que ele faz? Ele pega quantas pedras? 5. Você só leu só o capítulo, depois leu a próxima página que vai estar lá mais 2. Então, ele pega 5 pedras e ele vai para cima do gigante. Ele fica esperando o gigante? Vai não, ele vai para cima, ele age. Quem tem favor age, quem tem graça age. Ele não fica esperando o maná cair do céu, não. Ele vai para cima, ele vai para porrada. O que ele fez? Ele foi para cima do gigante, fez o quê? Lançou a pedra. E tem gente que fala assim: mas ele pegou 5. Vai que ele errava uma, né? Aí ele tinha as outras. Vou te falar, não é. Golias tinha mais 4 irmãos. Era uma para cada cabeça. Você sabia disso? Tinha mais 4 irmãos. Ele pegou e falou assim: se eu matar ele e vir os outros 4, vai ser uma pedrada para cada um. Será que o homem tinha confiança? Esse é Davi. Alguém que era um homem segundo o coração de Deus. Vocês entendem? Mesma coisa, agora nós vamos lá. Mas Davi é Antigo Testamento, mas eu vou lá para o Paulo. Quem que era Paulo? Paulo, alguém que não tinha medo de nada. A serpente picou Paulo. O que aconteceu com a serpente? Morreu. Ele foi pegado e os caras se assustaram. Falaram assim: esse cara tem amaldiçoado, esse cara tem maldição. Não era o favor de Deus sobre a vida dele. E aí o apóstolo da graça, do favor, o que ele fala? Não faça da graça algo vã na sua vida. E o que ele diz? Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas o homem que mais pregava a graça era o cara que falava que eu trabalhei mais do que todos. Eu sou o que mais ora em línguas. Se fosse hoje, você ia falar assim: está se achando. E eu não ia? Eu ia falar: está se achando. Mas ele se podia se achar, por quê? Porque ele fazia de verdade. Pessoal do louvor, pode subir. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Você sabe? Mas qual que é o segredo de matar com a alma? Porque a alma é a sede da justiça própria, irmãos. O que nos deixa forte, independentes, não é dependentes, é independentes de Deus, é a alma, é o psique. É quando você quer o quê? Quer andar nas suas vontades, nos seus desejos. Mas descansar em Deus não é fácil. Quando Deus te muda de célula, que muda de discipulado, muda de rede. Aí você fica assim, com aquela nostalgia, né? O pastor Washington não fazia desse jeito. O pastor Jones não era assim. E não sei o que, aquela nostalgia, né, toda. Mas será que você confia em Deus? Será que a sua confiança está no Senhor? Que Deus tem o melhor? Eu amo quando alguém chega e fala assim: pastor, não dá para eu andar com ele não. Você vai andar. Foi Deus que te colocou ali.
Agora, só porque você não quer, você vai. Que deve ter alguma coisa que você precisa aprender que você não. Então, nem reclama para mim. Se você reclamar, você vai ficar mais 2 anos. Então, você entende o que eu estou falando? É claro que nem é tudo assim. Às vezes a gente faz alguns remanejamentos. Mas o que eu quero te dizer é que o melhor presente nem sempre vem na embalagem que você quer. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes não vem numa embalagem que você não queria muito, mas é o melhor para a sua vida. É o melhor. Davi não era a embalagem perfeita, mas Deus sabia que ele era o melhor. Nós precisamos o quê? Descansarmos em Deus. Sabemos que quem faz por nós é o Senhor. É o Senhor, Ele que é a nossa provisão. Agora, como que eu faço para que isso se torne realidade na minha vida? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O pastor Naor lançou um livro nessa conferência, um devocional da graça, 366 dias. Vai ter na livraria semana que vem para vender. Todos vocês deveriam comprar. Se acordar pela manhã, pegar o devocional, fazer seu devocional, orar, consagrar o primeiro minuto ao Senhor, o primeiro tempo do seu dia, falar para Deus, faz um café gostoso, senta, puxa, faz anotações. O Diego é uma grande bênção nisso. O Diego, mesmo quando eu esqueço, ele manda foto do devocional para mim todo dia. Louva a Deus pela sua vida, irmão. Você sabe por quê? Porque isso muda seu dia. Você está colocando o quê? O espiritual em primeiro lugar. Agora, quando você acorda e já vai para o Instagram, que você está fortalecendo o espírito ou a alma? A alma. E às vezes vê coisas que não deveria ver, estraga com o resto do dia, porque aí a sua alma fortalece, sua alma fica forte, e o espírito miadinho lá. Aí você fica, não sei, parece que Deus não gosta de mim. Não é isso, é que você está tão almático que você não consegue ver as coisas espirituais acontecendo. Todos nós deveríamos ter o culto familiar, que nem é no dia da célula, e nem é um culto, a gente chama culto, mas é um momento onde você uma vez na semana senta com seus filhos, lê uma porção da Bíblia, ora com eles, abençoa a vida deles, toca uma ideia. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, as coisas acontecem na nossa vida sem nós percebermos. Sabe por quê? Porque a gente consegue entrar onde? No descanso. Hoje eu falei sobre a oferta da viúva pobre. Você sabe, aquela mulher honrou o Senhor como primeiro na vida dela. Você sabe o que ela disse? A Bíblia fala que ela deu tudo, até o seu sustento. Você sabe o que ela falou, pastor Rosto? Tem algo mais importante do que a minha vida, o Senhor. Eu prefiro não comer, eu prefiro honrar o Senhor. Ela falou: Senhor, o que é mais importante na minha vida é o Senhor. O Senhor é o mais importante na sua vida? A sua oferta é maior do que os pratos de comida que você come quando você vai em restaurante? O vinho que você toma? Você sabe, são as coisas bobas, mas que eu já mudei há muito tempo na minha vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Será que Deus é primeiro lugar mesmo na nossa vida, nas coisas que nós fazemos? Será que o que eu gasto comigo, eu tenho coragem de gastar com a obra de Deus? É uma reflexão que nós precisamos fazer, na medida da sua posse. Será que com as coisas que você compra, para o seu bem-estar, que é lícito, você pode comprar. Não estou desdenhando, não. Coisa boa é bom demais ter. Mas a pergunta que eu faço é: sua oferta seria maior do que isso? Entende o que eu digo? É isso, colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é não faltar o culto de domingo. Colocar Deus em primeiro lugar é não negociar a sua oferta de primícias, o seu dízimo, a sua oferta no domingo. É falar: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. No dia 31 agora, nós vamos ter o nosso culto da virada. Nós vamos ter 2 cultos. Nós vamos ter um culto das 8 às 10 e um das 10h30 à meia-noite e meia. Vão ser 2 cultos, porque tem gente que quer passar o culto e quer ir para um outro lugar, Chapada, Chácara. Então, nós vamos ter esse ano a opção para os 2, até porque nem cabe, né, no culto da virada, vira um caos. E nesse culto nós trazemos o quê? A nossa oferta de primícias. É a primeira oferta do ano.
Eu quero te sugerir algo. Dê uma oferta que você nunca deu antes. Ore a Deus, fala para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu dê esse ano? Eu quero que o Senhor aceite minha primeira oferta do ano. Eu quero dar algo que eu nunca dei. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu posso testemunhar. Desde que eu me converti, todos os anos eu oferto mais. Todos os anos. E por que eu oferto mais, Breno? Porque eu prospero. Vocês entendem? Minha oferta nunca diminuiu. A minha oferta, ano após ano, ela só aumenta. Por que ela só aumenta? Porque Deus tem me prosperado. Deus tem me prosperado. Eu quero fazer esse desafio com você. Faz um desafio com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero dar minha primeira oferta, a melhor oferta que eu já dei na minha vida. Eu quero dar o melhor para Deus. Mas, repito, cada um contribua segundo tiver proposto. Aonde? No coração. Não sou eu que falo o valor, é o Espírito Santo. Você vai ter esse mês para orar a Deus. Fala para o Senhor: o que o Senhor quer que eu oferte esse ano? Agora, para ofertar, você precisa entrar onde? No descanso. Porque muitas vezes Deus vai te pedir algo que naturalmente você não vai dar. Não, se eu for fazer, não, você está doido, nem quero nem fazer conta. Não, você simplesmente fala assim: Senhor, se o Senhor está pedindo, é porque o Senhor quer me dar muito mais. Vamos ficar em pé? Aleluia. O que você precisa descansar? Quais são suas preocupações nesses dias? Eu quero te falar algo. Deus tem grandes coisas para você. No seu casamento, na vida com os seus filhos, no seu trabalho, Deus tem abundância e fartura. Simplesmente entre no descanso do Senhor. Você sabe o que é descansar em Deus? É depender dEle. É falar: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei fazer. Mas se o Senhor está me direcionando, eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Entrar no descanso é entrar na dependência de Deus, sabendo que Ele tem primícia da sua vida. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro na sua casa. Ele é o primeiro na hora que você for comer. Você ora, você agradece ao Senhor. Você está em algum lugar, você abençoa a vida das pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque Ele é o primeiro na sua vida. Aleluia. Eu gostaria, se você estiver com o seu cônjuge aí, pegue na mão. Se não tiver, você vai orar sozinho, mas você vai orar agora, falando para o Senhor, apresentando a Deus aquilo que você precisa descansar nesses dias. Eu não sei no que é que você precisa descansar, mas você vai orar agora e você vai descansar no Senhor. Você vai entregar ao Senhor agora suas preocupações, suas angústias, suas aflições. Ore agora, ore agora. Descanse em Deus. Ore agora, fala para o Senhor: Senhor, eu descanso a conversão do meu esposo. Eu descanso em Ti, Senhor Deus Pai, a provisão financeira das minhas contas. Eu descanso no Senhor sobre os meus filhos. Eu descanso no Senhor, ó Deus Pai, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu descanso no Senhor, ó Deus Pai, sobre minhas dívidas. Ó Deus, essa ação na justiça, eu decido descansar no Senhor, porque eu sou filho da aliança, eu sou filho da promessa. Eu não ando angustiado, eu não ando aflito, eu decido descansar em Deus. Ore, 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 eu quero ouvir você orando. Todo tempo tu és tão
seguirá. Você sabe? Ela não vai te seguir, ela vai te perseguir. Vai te perseguir. Perseguir, aonde você estiver, ela vai te perseguir, ela vai atrás de você. Você pode até tentar se esconder da bondade de Deus, mas ela te alcança. Ela alcança você e te transforma. Aleluia! Quantos foram abençoados hoje? Dê um glória a Deus. Aleluia, Deus te abençoe. Uma semana abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. Amanhã temos formatura do cursão e do CTL. Não se esqueça, você que vai se formar. Deus te abençoe.